Meus irmãos, a paz do Senhor, desde já queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão excelente para a glória de Deus. Como os irmãos bem sabem, hoje estaremos trazendo uma reflexão na leitura diária da nossa lição, a Escola Bíblica, o qual o tema da lição está excelente, o drama de Jó. E hoje estaremos dando uma palavra, uma reflexão na leitura diária, o qual o tema diz a tragédia sobre a família de Jó, quarto anúncio. E ficamos gratos a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, a nossa leitura diária está no livro de Jó, capítulo de número 1, e o versículo de número 18 e o 19, que diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Observando esse texto, o qual nós podemos observar que Jó, ele perdeu naquele momento os seus filhos, as suas filhas, e veja que o texto ele passa para nós que só sobrou um para trazer a mensagem. E veja o que aconteceu na vida de Jó. E a gente pode observar a situação o qual Jó ele passou naquele momento. A gente bem sabemos que quando se trata em perca, ninguém quer perder nada. E quando se perde, geralmente no sentido material, alguém sempre procura um jeito para encontrar aquilo que perdeu. E nós podemos observar que essa perca que Jó ele teve, na ótica humana, ele não poderia nem sequer procurar para encontrar, porque diz que veio um vento do deserto sobre os quatro cantos e ali destruiu, e ali os seus filhos foram mortos. E a gente bem sabemos que quando se trata em vento e concernente a vento do deserto, fazendo minhas palavras nesta hora, é um vento destruidor que vem acabando com tudo, vem destruindo tudo. Mas observe uma coisa: Jó, quando ouviu aquela situação, quando Jó ouviu aquelas palavras, Jó tem um texto na Bíblia que Jó ele não murmura, Jó ele não blasfema contra Deus, mas diz a palavra que Jó ele rasga suas vestes
rapa sua cabeça, cobre-se de cinza e adora ao Senhor. Você veja, em meio à dificuldade, em meio à tragédia sobre a família, em meio à perca, mas Jó, ele rasga o coração perante Deus e adora ao Senhor. Eu observo nesse texto qual é o segredo. O segredo é adorar a Deus. Em meio à perca, em meio à calamidade, em meio à situação difícil, o que é que o cristão ele deve fazer? Ele deve clamar a Deus. Ele deve interceder a Deus. Ele deve pedir a misericórdia, a ajuda de Deus, crendo que o Deus Jeová é o Deus que responde nas horas de dificuldade, nas horas de angústia, nas horas de perigo, nas horas de perca. O cristão, ele tem que tomar esta atitude. Então, foi o que Jó, ele fez. Em meio àquela dificuldade, Jó, ele resolveu clamar a Deus. Jó resolveu agora interceder a Deus, para que Deus tivesse misericórdia, compaixão. E o texto, ele passa para nós, e ele diz claramente, ele diz claramente para cada um de nós. E estando ainda estes falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para te trazer a boas novas. Observe que esse texto ele passa para nós, como nós já falamos, sempre na ótica humana, sempre tem alguém para trazer uma palavra de desânimo. Sempre tem alguém para trazer uma palavra para querer nos deixar cabisbaixo. Sempre tem um mensageiro para trazer uma mensagem negativa. Uma mensagem o qual você pode dizer, olhar na ótica humana e dizer não tem mais jeito, acabou-se. Mas, quando chega alguém com esta palavra, nós confiamos em Deus. Nós depositamos a nossa confiança em Deus. E nós podemos dizer que o Senhor é o Deus grande que intercede por nós. O Senhor é o Deus poderoso que dá vitória em meio à calamidade, em meio à situação difícil, em meio à angústia. Então, Jó, ele confiou em Deus. Ele depositou a sua confiança. Ele depositou a sua esperança. Então, por isso, Jó, ele foi vitorioso, porque ele aprendeu, além disso tudo, ele aprendeu a depender de Deus. Então, naquele momento, a situação mais difícil que ele passou, a situação mais difícil que ele enfrentou, mas ele tinha confiança em Deus. E ele sabia que o Deus de Israel ia dar vitória a ele. Então, ele toma uma atitude excelente, quando ele resolve ali adorar ao Senhor.
em meio àquela calamidade, mas ele resolveu adorar a Deus. Então, com isso, nós tomamos por exemplo que nós possamos, em meio à dificuldade, adorar a Deus, porque Deus é o Deus que responde o nosso clamor.